Boa noite para o pessoal que está entrando aí. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Rafael Sonsino, aqui do Direita Penápolis. E hoje eu vou falar sobre 3 pautas aí bem rapidinho, tá bom? Sobre a carreata, sobre uma notícia que saiu de algumas doações que foram feitas pelos políticos aí, né? E sobre a licitação da merenda escolar. Então hoje a gente vai falar sobre esses 3 assuntos, mas vai ser bem rápido. Eu vou tentar fazer da forma mais objetiva possível, beleza? Boa noite, gente. Boa noite, Rogério. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, tá bom? Bom, vamos lá. Começar aqui falando sobre a carreata. A nossa carreata, a gente fez segunda-feira agora uma carreata. Boa noite, Maria. Boa noite a todo mundo aí que está entrando. A gente fez uma carreata segunda-feira agora com o objetivo de mostrar para a gestão atual política de Penápolis que nós temos uma voz ativa em Penápolis. E essa carreata, na verdade, ela superou as expectativas nossas. Nosso grupo é novo, é um grupo que está começando e ganhando força. Nós estamos nos organizando para ter voz ativa na cidade. E o que a gente tem visto é um apoio muito forte em relação ao que a gente está fazendo e cada vez mais pessoas somando força e sendo adeptos daquilo que nós estamos propondo, que é o quê? O melhor para o município, buscar as melhorias de melhor forma possível. Na carreata, nós buscamos ali pautas a respeito de abrir o comércio, a respeito de que nós somos contra, né, o prefeito pegar 11 milhões nesse momento de pandemia para investir em recapeamento de asfalto. Lembrando que recapeamento de asfalto é importantíssimo, porém tem que ser feito de forma inteligente, de forma gradual, certo? E também nós ali colocamos o nosso posicionamento em relação ao Teatro do Covidário, que pra gente aquilo ali é um elefante branco que não vai funcionar para nada, na verdade. Aquilo ali, na verdade, deveria ter um investimento na Santa Casa, colocasse os leitos na Santa Casa para atender as pessoas que devem ser atendidas, seja de Penápolis ou não. E essa história do centro de referência do Covid, aí, o Covidário, a gente não engoliu, não passou pela nossa garganta da forma com que ele foi apresentado, porque não é a melhor solução para Penápolis. Bom, falado sobre isso, a gente fez uma manifestação com uma adesão muito boa das pessoas, com ali as pessoas se manifestando de forma pacífica, né, e positiva em relação à carreata. Pedimos a presença de um representante da Câmara para atender os nossos pedidos e ouvir o que a gente estava falando. E eles não saíram para nos ouvir, ninguém saiu, ninguém teve a capacidade de sair e lá e falar, não, eu vou representar vocês, o que vocês precisam. Não teve um que saiu. E também foi sugestionado para que algum de nós representasse e entrasse na Câmara para usar a tribuna, para falar os nossos pedidos, né, e falar a respeito do que a gente estava fazendo ali. E também não foi aceito a nossa entrada, mesmo que de uma só pessoa, mesmo que de um só participante, o que no meu ponto de vista não é justificável por causa da pandemia, etc. Mas tudo bem. O que eu vou levantar hoje é em relação ao seguinte, presta bem atenção agora, gente. Bem atenção no que eu vou falar agora. Após a carreata, houve um zum, parece que de propósito, para que chegasse aos meus ouvidos que o pessoal da gestão atual, de modo geral, não vou citar nome, não sei quem mas que a gestão atual, o zum que vem correndo e vem chegando no meu ouvido, é que esse pessoal está querendo entrar com uma ação judicial, um processo judicial contra nós que fizemos a carreata. Eles querem fazer isso com a intenção de coibir a nossa participação, coibir o Estado democrático, aqui vai virar comunismo. Penápolis está seguindo aí justamente o perfil do que o governador tem feito. Então, nós aqui não vamos ser coibidos pelo que é que seja. Então, vocês, gestores de Penápolis, seja quem for, de onde surgiu essa conversa de que vão abrir um processo contra nós, que vão abrir um processo contra as pessoas de bem, as pessoas que estão se manifestando democraticamente,
Você fique sabendo, vocês, gestão, que estão espalhando isso, estão com essa intenção de abrir um processo, fiquem sabendo que nós não vamos ser coibidos. Muito pelo contrário, nós vamos usar isso como força, para dar força, para abrir publicamente para as pessoas saber quem são essas pessoas e quem são as pessoas que estão por detrás disso. Quem são esse tipo de gente? Por que eles estão nos coibindo? Boa noite, Mirela. Boa noite, Rogério. Por que eles estão querendo coibir a população? Por que eles estão querendo afrontar? Por que estão querendo processar? Por que estão querendo fazer esse tipo de coisa? Se o que a gente está fazendo é utilizar o direito democrático e fazer uma carreata democrática e mostrar aquilo que a gente acredita, mostrar aquilo que a gente pensa. Então, presta bem atenção, é um recado para vocês. Nós não temos medo de vocês. Nós não vamos nos coibir por isso, por qualquer tipo de afronta, por qualquer tipo de efeito, por qualquer tipo de processo, seja o que for. Nós estamos resguardados também. E fique sabendo que nós estamos com pessoas importantes do nosso lado. Não somos qualquer um. Cuidado com quem vocês mexem. Cuidado porque vocês deveriam representar a voz do povo e vocês não estão fazendo isso da melhor forma possível. Não tentem coibir um movimento democrático, um movimento que é do povo e que vocês deveriam ouvir e não se manifestar contra. E não querer processar e calar a população. Eu não estou falando por sozinho, não. Esse grupo não está sozinho, se vocês não entenderam. Se vocês vão processar uma porrada de gente. E essa porrada de gente vai se manifestar contra vocês. Não estamos sozinhos. Tá bom? Então que fica a minha colocação e a minha fala aqui a respeito desse assunto. Podem tentar fazer o que vocês quiserem. Podem tentar fazer o que quiserem. Só que lembre-se de uma coisa. Vamos deixar a população ciente de tudo que está acontecendo e público. Tá? E olha, gente, isso que eu estou falando é que sirva para vocês escolherem uma gestão nova, trocar essa gestão atual. Essa gestão atual, indicação dessa gestão atual, vamos trocar, não vamos reeleger ninguém. E ninguém. Vamos trocar. Presta bem atenção quem está aí hoje, né? E vamos trocar. Vamos eleger pessoas novas, pessoas de bem, pessoas que querem nos ouvir, não nos coibir. A gente não vive numa ditadura, a gente não vive num comunismo. Não deveríamos viver e não deveríamos aceitar esse tipo de coisa. Então fica a minha indignação. Nós aqui em Penápolis não vamos aceitar isso. Ditadura esquerdista aqui, né, Rogério? Não vamos aceitar. Fique sabendo que estamos somando forças e cada vez mais fortes vamos contra esse movimento. Contra. Tá bom? Bom, agora eu vou falar a respeito de uma pauta aqui, a respeito de umas doações que foram feitas. E eu vou ler aqui uma matéria que saiu no Correio da Noroeste.com.br, que diz o seguinte, o título da matéria. Penápolis, né? Doações de políticos para combate ao coronavírus entra na mira da justiça. Essa é uma matéria, gente, então presta atenção. Houve uma manifestação, né, de algumas pessoas e com o intuito de ajudar a população, então fizeram lá doações, conseguiram doações com a população, lembrando-se que essa população são pessoas de bem, que doaram porque se sensibilizam com as pessoas que precisam realmente de ajuda, né? Porém, o que tá acontecendo aqui, eu vou ler para vocês. Ministério Público, advogados e tribunal apontam casos que podem ser interpretados como irregulares. Conforme matéria publicada no site do jornal Folha de São Paulo, na noite de ontem, dia 19, que não, eu tô lendo hoje, mas foi dia 19, pelo jornalista José Marques, vários políticos de diferentes cidades em todo o Brasil estão se aproveitando do momento delicado e de muita solidariedade para fazerem doações.
de alimentos ou dinheiro com caráter eleitoreiro ou como forma de promoção pessoal. É o caso do vice-prefeito de Penápolis, Carlos Alberto Feltrin, pré-candidato à sucessão do atual prefeito. Então, gente, o que essa matéria da Folha de São Paulo está falando? A intenção de fazer uma doação é boa, porém um candidato em época próxima de eleições fazer doações e ir publicamente se mostrar em fotos, eles até colocam uma imagem aqui e aparecer na imagem, né? Surge o efeito de uma campanha, de algo eleitoreiro. E isso, diante da justiça, é ilegal. Tá bom? Então, Penápolis, essa semana, surgiu aí nas capas, nas notícias, de forma que não... que a gente não gostaria, né? Com indícios aí de sendo apontado com irregularidades, com indícios sendo apontados com suspeitas. Então, e essa suspeita foi no sentido aí de político, no caso do Carlos Alberto Feltrin, utilizando uma campanha de doação de alimento para se aparecer, né, na campanha e dando a entender que, pela justiça, pode ser considerado uma forma de campanha eleitoral, o que é irregular, mediante a justiça aí, tá bom? E agora eu vou falar a respeito de outra irregularidade que foi apontada. Essa irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é referente a uma licitação de itens para merenda escolar e é considerada irregular. Então, licitação de itens à merenda escolar é considerada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui a matéria. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular a licitação, a autorregistro e preços e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Penápolis e a empresa vencedora, referente ao fornecimento de carne bovina moída no valor de R$ 408.240. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou inúmeras irregularidades ocorridas na licitação em questão, tais como a falta de indicação da fonte de recursos no edital, a necessidade de firma reconhecida junto aos instrumentos de procuração, a impossibilidade de autenticação de documentos para servidores da Prefeitura, a subscrição do instrumento convocatório pela Secretaria Municipal. Resumindo, gente, constatar aí irregularidades, né, em itens de licitação de merenda escolar. Então, a gente, essa semana, viu Penápolis aí nas capas dos jornais, né, em notícias dos jornais, sendo apresentados aí como né, gestões irregulares, suspeitas. Então, a gente fica numa situação, Penápolis fica numa situação diante da sociedade, diante das pessoas que acompanham as notícias, muito ruim. E, infelizmente, essa gestão atual que nós temos em Penápolis é muito fraca. O que nós temos visto é uma gestão extremamente comprometida no sentido de notícias, no sentido de informações buscadas com suspeitas de irregularidades, assim como essas duas matérias. Essa matéria aqui que eu estou lendo agora é de Notícias do Interior, feita pelo Jean Risque, que é daqui de Penápolis, tá bom? E ele cita aqui tudo certinho. Quem quiser abrir a matéria, ele deu um print aqui, uma foto, né, uma reprodução da notícia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde está a imagem lá, né, falando exatamente o que eu acabei de ler agora. Então, gente, fica aí na nossa colocação. Aí, a gente, quando se manifesta, que é ir para fazer uma carreata e mostrar que a gente é contra esse tipo de atitude, contra essas coisas que estão acontecendo, contra projetos que não vão beneficiar a cidade, as pessoas, os políticos, tentam e criam um zum na cidade,
meio que de propósito, fazendo isso chegar no ouvido da gente, querendo coibir a gente, dizendo que vamos ser processados por causa disso, daquilo outro. Eu quero dizer para vocês, políticos, e para as pessoas que criam esse zoom de modo geral, que, na minha opinião, vocês vão conseguir nada. Só vão conseguir aguçar e atiçar ainda mais a nossa intenção de mostrar o que está certo e o que está errado. Tá bom? Esse é o nosso papel. O papel democrático é justamente fazer com que as pessoas se manifestem e coloquem a sua posição da melhor forma possível, de maneira democrática, sem perseguição, sem coibição. Isso não existe. E isso não vai acontecer. Nós não vamos permitir. Tudo bem? Valeu, gente. Boa noite. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, abração. Tamo junto. Direita Penápolis.